Olá, irmãos, eu sou a Vívia, líder do PG, da Rede de Casais, junto com meu esposo Paulo. Hoje a gente vai estar acompanhando a leitura de 1 Samuel, capítulo 13 até o capítulo 16. A guerra contra os filisteus. Saul reinou em um ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Miqumas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. Os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, e os filisteus ajuntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miqumas, ao oriente de Bet-aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ali em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Samuel repreende a Saul. Esperou Saul 7 dias, até o tempo de Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu os holocaustos, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei assim, constrangido, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já em buscando o Senhor para si homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim. E Saul contou ao povo que se achava com ele uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que ficou com ele, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miqumas. E os sacerdotes saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Eron, e a outra foi pelo caminho do termo, que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer os filisteus para amolar cada um a sua relha, e sua enxada, o seu machado e a sua foice. Tinham, porém, limas para os seus sachos, para as suas enxadas, para as suas forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho,
E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Jonatas vence os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Ais, filho de Aitube, irmão de Icabo, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição, todos os filisteus deste lado, havia uma rocha e greme, e do outro lado outra, e era o nome de uma Bozés, e o nome de outra Sené. Uma rocha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição deste incircunciso, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faz tudo o que tens no teu coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado em nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas e que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas, e ao seu pajem de armas disseram: Subi a nós e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta a primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim, e viram que as multidões se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiam com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e com Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven, o voto precipitado de Saul.
E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos, por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miqumas até Aijolom, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os engolaram no chão. E o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo, dizer-lhes: Trazei-me a cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojamo-los até que amanheça o dia. E não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ei nas mãos de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva a Israel, que anda, que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estarei de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e por isso devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus o que bem entender, pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Porém o povo disse a Saul: Morrerás, Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino de Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, para onde quer que se dirigia. Executava castigo, e portou-se valorosamente, feriu
os amalequitas e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. E os nomes de suas filhas eram estes: o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abder, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul, pois isso Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Samuel manda destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a sua voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou Telaim, 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos quineus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os quineus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e também ao melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, dos jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus rejeita a Saul como rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumprir as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Eles disseram: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste aos despojos e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas e o melhor que estavam condenado, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor?
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais se viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Davi é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz a tua vinda. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tão pouco é este o escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e o fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Um espírito maligno atormenta Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois um homem que toque bem e traz-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em seus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então esta foi a nossa palavra de hoje. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta leitura, que esta palavra venha gerar frutos em nossos corações, que o Senhor nos dê discernimento, nos capacite todos os dias, Pai. Nos dê graça e ânimo para que possamos, Pai, concluir essas leituras, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nos trazendo discernimento, Papai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito, Senhor. Abençoa este dia, Senhor Deus. Sei com cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.